Eu queria já fazer a apresentação aqui do José Fernando, né? Ele vai falar sobre, vai fazer uma introdução sobre o EPUB, né? O José Fernando Tavares é paranaense, palestrante, consultor e especialista em livros digitais. Fundou a Booknando, uma empresa voltada à produção de e-books e à formação de profissionais. Cultiva a utopia de que a leitura e a tecnologia irão ajudar as pessoas a melhorar o mundo e as publicações digitais podem contribuir para isso. Além de dar treinamento e consultoria sobre publicações digitais, é também coordenador do Departamento de Tecnologia Educacional da Faculdade FAMPER, no Paraná. Ama literatura antiga e nas horas vagas é professor de filosofia, ética e sociologia. Uau! Opa! Então vamos fazer em duas línguas, né? Viveu 20 anos na Itália e não rejeita uma boa macarronada com um bom vinho. Dá pra ver, né? Fernando, obrigado, seja bem-vindo e fique à vontade. Bem, vocês viram, a minha formação é bem misturada entre essa parte humanística e essa parte tecnológica, né? E, sinceramente, eu amo isso, né? Então, o meu bom dia a vocês, tá? E deixa eu só tentar entender um pouquinho o público, né? Quem que trabalha em editoras aí? Quase todo mundo. Quem faz produção de livros digitais? Tá. Quem estava ontem agora já tem um conhecimento amplo sobre HTML, CSS? Tá, tem alguém ainda que não... Tá. Bem, eu renovo meu agradecimento à presença de vocês, né, e pelo convite também a estar aqui com vocês, simplesmente compartilhando um pouco da experiência desses últimos 7, 8 anos trabalhando com livros digitais, tá? Eu quero, nesse primeiro momento, apresentar um pouquinho o formato EPUB, uma introdução mais ou menos genérica. Acho que para muitos de vocês, vocês já conhecem bem isso, então peço perdão se vou repetir coisas que vocês já conhecem. Para outros pode ser interessante entender um pouquinho o funcionamento desse formato e o porquê que nós estamos falando dele aqui. Então eu espero que esse primeiro momento sirva um pouco para nós criarmos uma conexão entre aquilo que foi falado ontem, então as tecnologias web, e esse formato, enfim, qual é a relação entre eles, né? E o porquê que esse formato se tornou, ou está se tornando um padrão, vamos dizer assim, para as publicações digitais. Quando se pensa em publicação digitais, um dos primeiros formatos que vem à mente é o formato EPUB, né? A maioria das lojas agora suportam praticamente esse formato. Antes de começar, porém, eu gosto sempre de começar meus palestras, conversar com esse princípio, o princípio da descrença, que não é algo negativo, pelo contrário. Não acredite em nada, nem mesmo no que disserem aqui, experimente. Faça as suas experiências pessoais. Tá? Mesmo aqui no âmbito que parece ser tão técnico, a gente precisa tomar em mãos, tá? Não só a nossa vida, mas a nossa vida profissional e o que está acontecendo no mundo hoje, no nosso caso aqui, relativo às publicações de livros. Vocês trabalham em editoras, vocês amam a leitura, vocês acreditam, que quem trabalha com livro acredita, tá, que livro sirva para melhorar a vida, né, e para deixar o mundo um pouco melhor, tá? Vocês não trabalham por dinheiro, eu sei, porque senão vocês estavam em outro ramo. Então isso já é consolador. Então eu sei que vocês têm um pouco de idealismo nisso, né? O que nós precisamos é encanalar, pegar esse nosso idealismo e fazer com que ele trabalhe a favor nosso, né? Então façam as experiências de vocês, sobretudo nesse âmbito de publicações digitais. E aqui eu renovo o convite a participar do grupo que o Reinaldo apresentou antes. Tá? Nós geralmente no Brasil reclamamos muito, né, que o Brasil às vezes não é relevante em determinados tipos de tecnologia ou publicações. Aqui deu pau aqui no negócio. Ok, voltou. Mas nós precisamos participar disso. Tá? Nós precisamos ser ativos nisso. Então, a ideia do Publishing Group aqui, do Brazilian Publishing Group, é a ideia de nós apresentarmos qual é a nossa perspectiva, qual é a perspectiva do editor brasileiro.
Que tipo de livros nós fazemos, que tipo de necessidade nós temos do ponto de vista tecnológico. Que o nosso mercado é diferente de outros mercados. Tem semelhança, mas tem também muitas características diferentes. Vocês sabem melhor do que eu. Então eu convido realmente vocês a participarem. E esse convite é caloroso porque, em geral, no âmbito das editoras, nós temos uma certa tendência a não colaborar muito, tá? Respeito, por exemplo, a quem trabalha com web, quem trabalha com programação. O pessoal forma comunidades e criam softwares inteiros, simplesmente baseado em comunidade. Nós ainda, no mundo editorial, essa para nós é um pouco uma novidade. Nós ainda temos um pouco de dificuldade de compartilhar informações, de compartilhar conhecimento. Então a gente precisa mexer um pouco nisso, tá? Eu tenho um irmão que trabalha com programação e ele dizia, ele está organizando uns eventos ali no Paraná. Ele dizia, não, porque para ele, eu achei legal isso porque era muito natural. Eu falei, porque o software é para a comunidade. O software existe para a comunidade. Então a gente tem que fazer coisas para a comunidade. Então é justo, eu vou me dedicar meu tempo a fazer isso. Algo muito natural, né? Coisa que para nós ainda não é muito presente. Então eu convido vocês realmente a investir um pouco nisso. Deixa eu ver aqui que o meu computador está... Bem... vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho esse formato EPUB, não? Electronic Publication, né? Vocês mais ou menos conhecem um pouco, imagino conheçam um pouco a história do EPUB, né? Que nasce como uma proposta de empacotamento de conteúdo. Vou tentar explicar um pouquinho melhor isso. Mas a ideia é que esse seja um formato open source, aberto. Então, ele não pertence a nenhuma empresa em modo particular, não é um software proprietário, tá? E isso, como eu disse, para quem trabalha com programação é algo bem evidente, é evidente as vantagens. Para quem vem do mundo dos livros, não é muito evidente as vantagens. No fundo, qual que é a diferença? Proprietário ou não? Para nós não a grande vantagem que eu vejo é que eu posso utilizar ele, eu posso melhorar ele, eu posso trabalhar em cima dele sem ter que pagar direitos a alguma empresa e tendo um controle maior em cima dele. Tá? Eu não estou amarrado a software de produção. Vocês vão entender que isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, depende do ponto de vista de vocês, tá? Mas eu não tenho um editor de EPUB. A gente vai ver que tem alguns softwares que fazem esse serviço, mas ele não é diferente tipo do formato do InDesign, por exemplo. Você pode abrir um formato de InDesign, um IDD, no software InDesign. Você está atrelado àquele software, ok? A ideia do EPUB é justamente essa. Que pode também se tornar uma desvantagem, no sentido que nós não temos um editor específico que faça EPUB. Então, é a vantagem e a desvantagem. Você pode construir um EPUB lá, eu sempre gostava de brincar, dizer, com o teu editorzinho de texto, né, um notepad, né, sábado à noite, tomando uma cervejinha, escrevendo, né. Você pode construir assim um EPUB, né. Então, existem técnicas, várias técnicas de produção. A outra grande vantagem é que o EPUB, daqui a alguns anos, você vai poder ainda continuar abrindo ele. Quem nunca, numa editora, teve problemas de ter um arquivo e não conseguir mais abrir ele? Porque o software sumiu, porque... Aliás, aqui eu vou lançar algumas provocações para vocês, tá? Então vocês não peguem ao pé da letra, mas também, se quiserem, podem pegar, tá? Nós somos uma indústria, uma bolha, a nossa indústria de livros, que somos dependentes de softwares. Atualmente nós estamos dependendo praticamente de uma software house, de um software específico. E se amanhã desaparecer esse software? Vocês já pensaram se amanhã o dono da Adobe decide vender tudo e viver na praia? O que aconteceria com os livros de vocês? Vocês a nossa indústria é a única indústria onde você tem o material base, tá? Você tem só no impresso, você não tem digital. Aí, por exemplo, eu comecei a oferecer um serviço que é de fazer o OCR dos livros. Só que vocês
Pense um pouco quanto isso possa ser absurdo para outras empresas. É como se eu tivesse uma fábrica de parafuso, eu tivesse que remodelar ou reproduzir esse parafuso, eu mando o parafuso. Eu não tenho mais o molde. Você consegue reconstruir o parafuso a partir desse modelo ali? Nós perdemos os modelos básicos. Isso aconteceu, acontece e vai acontecer, tá? Se nós não mudarmos um pouquinho a concepção, o modo como nós armazenamos os nossos conteúdos. Nós temos conteúdos preciosos, fundo de catálogos fantástico, que estão perdidos. Porque só tem a versão impressa, você quase não encontra a versão impressa. Não tem mais o original. Nós somos uma indústria. Né? Não sei se cai a ficha e pensa, pô, nós somos uma indústria. Eu sei que é de nicho, eu sei que ninguém lê, eu sei que é pequena, o que vocês quiserem. Mas uma fábrica de automóvel não pode perder os projetos do automóvel. Agora nós vamos ter que olhar e ver como é que era feito e reconstruir. Então, é uma primeira provocação para a gente... O EPABA, ele nasce próprio com essa ideia, sabe? De satisfazer essa ideia de estabilidade e portabilidade. Estabilidade no sentido que ele é baseado em tecnologias consolidadas. Tá? E entre eles, eu digo, é o HTML5. Aliás, o HTML, se o EPUB pode até desaparecer e ter EPUB 4, EPUB 5 ou outros nomes que vocês quiserem, uma coisa eu posso dizer com uma relativa certeza, né? Porque certeza a gente nunca tem, né? O HTML5 está na base das futuras publicações, qualquer que seja o formato de empacotamento. A gente vai entender um pouquinho isso daqui a pouco. Tá? O HTML5 está na base da web, está na base de qualquer tipo de publicações. Tá? As grandes software houses já entenderam isso, inclusive o InDesign exporta para HTML5 e tem melhorado esse suporte. Então existe uma necessidade de melhorar o suporte ao HTML5. O trabalho de conversão, entre aspas, de um conteúdo do nosso InDesign, do Word ou do que for, do nosso livro, para um formato HTML5 não é um investimento perdido. Se for bem feito, óbvio. Tá? Se não for só um quebra-galho. Então, mas eu vou agora fazer um EPUB 3 e o ano que vem o W3C vai lançar o EPUB 4. E daí? Perdi meu investimento? Absolutamente não. Porque a codificação, o básico que vocês já viram ontem, vocês já conhecem, aquela sopa de letrinhas do HTML5, ele vai permanecer. Aliás, ele pode servir de base para a produção de outros formatos futuros. Sei lá, o formato tridimensional de livros que vai surgir, ou realidade aumentada, o que for. Ontem a Gabriela apresentou um slide dizendo que o EPUB é um HTML domesticado, no sentido que, essa frase é do... Esqueci o nome dele agora, que era o fundador do IDPF, esqueci o nome dele, mas tudo bem. E nesse sentido que o HTML5 é muito rico, você pode fazer meio que de tudo com o HTML5. Né? De jogos a o que você quiser. Então o EPUB 3 é a tentativa de pegar esse recurso muito rico e adomesticar ele para o nosso mundo editorial. Então, a base das publicações presentes e futuras é o HTML5. Tá? Transformar, fazer um trabalho de conversão, vamos dizer assim, me garante a estabilidade. Tá? Essa é uma coisa que as editoras precisam entender. Fazer bem e investir bem. Então, aquilo que já foi falado ontem, quem sabe hoje a gente retoma, a questão de semântica bem feita, estruturação do texto, não criar coisas estranhas no meio, tá? Atenção ao código. Eu venho batendo nisso há muitos anos. Você quer ser um produtor de livros digitais, você não pode depender só de uma ferramenta, como por exemplo o InDesign ou outras automáticas. Não quer dizer que você vai escrever código, não é isso, o pessoal às vezes se assusta com isso, mas você precisa entender o que está acontecendo. E um exemplo, só para explicar isso, eu, 10 anos atrás, trabalhava como técnico gráfico, né, na Itália, ainda quando eu estava na Itália, e eu já fiz de tudo, né, tá? na vida. Mas a experiência que me deu aquele foi muito enriquecedora. Tá? E eu percebi uma coisa, que os melhores designers,
cara bom mesmo, que sabe fazer aquela capa caprichada, são aqueles que conhecem o processo, como funciona tecnicamente o processo de impressão. Como é que funciona o sistema de quadricomia de impressão, a absorção que alguns tipos de papéis têm da tinta, etc. Existem designers que não conhecem direito isso, não têm ideia, ao menos na minha época, hoje aqui no Brasil já está mais avançado, né? Acho. Quem não conhece o processo técnico de impressão de um livro é um designer mais pobre um pouco. Tá? O cara bom mesmo que vocês vão contratar lá é o cara que conhece, que sabe como é que funciona as máquinas. Não porque ele vai fazer impressão ou porque ele vai ter que imprimir, mas porque aquilo ajuda no processo criativo dele. Então, quando eu digo de código, não é que você vai codificar lá, mas conhecer a fundo como funciona vai te ajudar a fazer bem o teu trabalho. Ok? Então, um bom código, um bom HTML, e deixa eu fechar essa questão do HTML, lembrando vocês que HTML não é programação. Ah, mas eu não gosto de programar. Ah, tudo bem, nem eu. Tá? Não é isso. HTML é texto, marcação de texto. Então, um bom revisor de texto deveria conhecer isso. Quem trabalha com revisão de texto, quem trabalha com texto e gosta de texto digital, precisa conhecer isso. Tá? Então não tem nada de misterioso, é muito simples. As crianças estão aprendendo HTML. Tá? O pessoal tem programas aí nas escolas para ensinar HTML. Nós precisamos fazer um passinho a mais. Tá? Portabilidade é o mesmo esquema. Eu tenho um texto marcado, semanticamente claro, tá? Então o meu título é um H1, não é um título grande com um texto centralizado, tá? Uma marcação visiva, mas é uma marcação semântica que vai à busca do significado. Então o itálico não é simplesmente um itálico, mas eu uso um tag específico, é uma ênfase que eu posso depois reproduzir isso visualmente de várias formas, tá? E a gente vai ver depois, quando falar um pouco de acessibilidade, que uma dos critérios para acessibilidade é a gente fazer uma distinção bem clara entre conteúdo e visualização. Quem trabalha com livros tem uma extrema dificuldade de entender isso. Tá? Mas eu sempre uso o exemplo eu tenho um texto no InDesign, uma coisa é o meu texto, outra coisa são os estilos que eu aplico a ele. O exemplo, às vezes, não é bem preciso, porque não consigo encontrar nada bem análogo ao que acontece entre o HTML e o CSS. Mas existe uma diferença, tá? Uma separação clara entre o que é conteúdo e o que é visualização. Okay? Então, o objetivo do EPUB é esse. A ideia do EPUB é pegar todas aquelas tecnologias de web e empacotar. Tá? Então, o package, né? O EPUB é realmente um pacote. E é um pacote em um formato muito conhecido, o zip. Tá? É um arquivo zip, tá? Um pouco especial, depois se quiser eu posso mostrar a diferença, porque não é que vocês podem colocar o zip lá e já funciona, mas enfim. Mas vocês podem fazer o contrário, vocês podem usar o WinZip para abrir um EPUB, para estourar, para desempacotar. Tá? Dentro dele você tem lá o HTML, você tem um arquivo de CSS, você tem os metadados com uma estrutura em XML, tá? E você tem JavaScript, se for o caso. Ou você tem os conteúdos que são imagens, etc, etc. Bem, vocês já viram um pacote de EPUB, mas deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um aqui aberto. Deixa eu ver se consigo abrir a estrutura dele. Vocês dão uma olhada. Aqui tem um arquivo EPUB. E aqui eu tenho os vários nominhos, né? O metainf, onde eu tenho algumas informações essenciais sobre o meu arquivo. Tá? Geralmente o pessoal não mexe nesse negócio aqui porque o InDesign já produz, ou alguns softwares de produção tipo Sigil já produzem isso. Mas aqui vão algumas informações, inclusive há uma informação aqui, quando vocês exportam do InDesign, o InDesign cria um XML para as fontes criptadas. Tá? O InDesign, quando exporta o EPUB, ele cripta as fontes, ele coloca um sistema de criptação. Tá? Não funciona, tá? Na maioria, por exemplo, a Kobo não aceita isso. Então, às vezes, você tem um trabalhinho chato, que é aquele de abrir o arquivo EPUB, vir aqui apagar esse arquivo, apagar mesmo brutalmente,
simplesmente retirar ele e recolocar as fontes, porque as fontes ficaram criptadas, mas enfim. Aí tem o MIME-Type, que é um arquivo que diz para os sistemas informáticos que arquivo é esse, que formato é esse, né? Esse é um arquivo zip, é interessante no zip, que vocês sabem que é um arquivo compactado, né? Ele fica menor o tamanho dele quando está zipado. O MIME-Type é o único arquivo que não está zipado dentro do arquivo zip. Eu sei que pode parecer uma contradição, mas é assim tecnicamente falando. Ele é um arquivo que não está compresso, porque os sistemas precisam ler ele. E o eBPS, que é onde está o meu conteúdo. Tá? Nas normativas do EPUB, é legal que, se você quiser, você pode renomear tudo isso aqui, tá? Basta você colocar lá, mas não façam isso, tá? Não serve. É questão de... Mas se quem quiser inventar coisas diferentes ali, pode. É muito flexível. Aliás, esse meta-inf aqui, no sistema original, nas especificações originais do EPUB, ele prevê, ou ele previa, a possibilidade de ter mais do que um formato dentro do mesmo pacote. Como assim? Vamos supor, você está distribuindo o pacote EPUB, tá? Aí, de repente, você abre num leitor que não lê EPUB, que não lê exatamente, ou que tem alguma funcionalidade. Você pode ter colocado um PDF dentro do mesmo conteúdo. Tá? Ou um formato, por exemplo, um EPUB 2 e um EPUB 3. Você poderia distribuir em teoria, tá? Só teoria isso aqui, porque os leitores de software nenhum suporta isso, então nem sei se nas últimas especificações não foi retirado. Mas vocês vão ver que no MOB da Amazon funciona exatamente assim. E o MOB copia essa estrutura. Se vocês pegarem um arquivo MOB e abrirem ele, vocês vão ver que ele tem 2 arquivos dentro. Tá? Que é para quando ele utiliza mais recursos, então ele utiliza um. Quando o software, por exemplo, está num aparelho que não utiliza tantos recursos, ele está em outro. E quem trabalha com produção vai perceber que quando você converte um EPUB para um MOB, ele praticamente dobra de tamanho. É por causa desse processo. Então, dentro do pacote, tá, desse zip, vai 2 formatos. Só para vocês verem como foi pensado isso e a riqueza de possibilidades que o formato teria, ou tem. Bem, aqui vocês têm o que vocês já conhecem, tá? O áudio tem áudio, as fontes estão as fontes empacotadas, né? As fontes embedadas, né? Que estão embarcadas no EPUB. Existe essa possibilidade, no Brasil é muito utilizada, no exterior é menos utilizado esse recurso. No Brasil, os editores gostam de ter fontes diferentes, então colocam. Existem várias questões sobre as fontes, mas quem sabe a gente vai olhar outra hora. As imagens, os estilos, que é o CSS, né, onde vai os arquivos de CSS, e o texto, que é o nosso arquivo XHTML, que é uma página web, vamos dizer assim, bem simplificando. Tá? É uma página web. Então a ideia do EPUB é pegar esses recursos da web, empacotar de modo que eu possa distribuir ele num pacote fechado, mas criar uma estrutura de navegação que seja mais semelhante aos nossos livros impressos. Tá? Que atenda às necessidades do mercado editorial. As diferenças vocês são facilmente identificáveis. Em uma página web você não tem uma sequência de leitura. Então você pode entrar lá e com os links você pode navegar do jeito que você quiser. Em um livro nós temos uma sequência de leitura. Essa sequência de leitura é dada por esse arquivinho aqui. Deixa eu ver se consigo abrir ele, só para vocês darem uma olhada, para quem nunca... Tá? Que é o Content OPF. Tá? Tem uma linguagem que pode parecer estranha para nós, mas aqui no fundinho nós temos aqui esse spine, que é a coluna dorsal do EPUB, tá? Onde tem a sequência de leitura, começa a capa, rosto e os outros nomes ali. Ok? Na produção, eu sempre procuro renomear todos esses arquivos aí, porque depois que você abre isso aqui, você olha uns números estranhos lá, você não entende mais nada, tá? Depois de, eu vou falar um ano, mas não, depois de um mês que você fez o arquivo, você vai abrir lá, você diz, pô, o que era isso? Né? Então, tendo mais ou menos uma nomenclatura clara, tem algumas editoras que usam uma nomenclatura bem precisa, né? Isso é bacana, tá? Padrão,
nomenclatura padrão. Por quê? Porque você poderia ter o teu arquivo EPUB e um sistema automático vender um capítulo. Aí o sistema reconhece que CAP06 é o capítulo 6 lá associado, ele só vai e tira o arquivo chamado CAP06. Entende? Ou vocês poderiam ter um sistema de vendas, que isso tudo é possível com o EPUB, onde você junta vários capítulos de vários livros. Tá? Então, o sistema automaticamente reconhece qual é a cover, qual que é o rosto, etc. E monta isso para você e te dá um pacote EPUB pronto. Só para mostrar como tecnicamente existe base para a produção de vários tipos de modelos de negócios diferentes. Tá? Então, uma padronização até desses nomes vai ajudar. Aqui tem as declarações do que é que tem nesse pacote, que serve simplesmente para os sistemas saberem, tá? Onde e que tipo de formato que é, senão como é que eu vou ler. Vocês têm que entender que computador é burro na base, tá? Ele não, se você não explicar, ele não sabe. Tá? No sentido que ele pode até presumir alguma coisa, mas você precisa explicar para ele o funcionamento das coisas. Aqui no início nós temos uma área de metadados, mas depois a gente vai ver um pouquinho isso, tá? Mas é só para vocês, já conhecem isso, é só para a gente ter uma... Tá, já estão... Vamos lá. Deixa eu ver onde é que está a minha... Ok, esse EPUB, vocês também já sabem isso, mas só lembrando, nós temos o fluido e o fixo, né? E sempre vale aquela brincadeirinha que o que é um EPUB layout fixo? É um EPUB de layout fixo. É autoexplicativo, né? Ou seja, o pessoal às vezes diz, mas é muito parecido com um PDF, né? E realmente, para alguns livros são praticamente idênticos, né? A estrutura. Porém, a ideia do layout fixo, ele nasce... Aliás, quem cria o layout fixo foi a Apple, né? Que, como várias outras coisas, foi ela quem... para atender uma necessidade básica do tablet deles, do iPad, que eram os livros infantis. Livro infantil em layout fluido, a maioria deles ficam muito feio, tá? Não ficam legais. Tá? Ou, sobretudo os livros onde a imagem prevalece, você tem lá uma imagem enorme, tem uma linha de texto. Tá? Aquilo no layout fluido não é bacana. Tá? Então a Apple inventa na época era o EPUB 2, então o EPUB 2 com layout fixo. Teve pouca difusão disso, tá? Mas a ideia da Apple era criar um formato, depois o IDPF assumiu esse formato e virou padrão, tá? A ideia do EPUB com layout fixo é atender, sobretudo, a necessidade de livros infantis, tá? Ou de livros onde o design é realmente muito importante, faz parte... Eu sei que os designers vão dizer que em todos os livros o design é muito importante, tá? Eu sei disso. Mas tem alguns livros que é absolutamente imprescindível, tá? Livros de obra de arte, ou livros, enfim, agora não me vêm outros exemplos. Mas eu utilizo ele sobretudo para livros infantis, tá? A vantagem dele é que você pode utilizar recursos, praticamente um aplicativo. Tá? Tem um software que depois eu posso até indicar para vocês, o PubCoder, tá? Que foi criado por uma empresa italiana, muito bom, acompanhei o desenvolvimento desde o início dele, e praticamente você pode criar EPUB 3, tá? Com todo tipo de interatividade que você puder imaginar. Tá? A parte de algumas limitações de recursos específicos, mas você olha quase praticamente um aplicativo, tá? Com a integração de JavaScript. E o bacana do PubCoder é que você não precisa saber programar. Óbvio que se você conhecer JavaScript, conhecer HTML, o teu nível de produção sobe enormemente. Mas mesmo que você não conheça nada, conheça só o InDesign, você consegue criar um livro interativo. Tá? Então, é bem bacana essa ideia. O layout fluido é o mais utilizado em absoluto e é o mais recomendado onde o texto prevalece, porque a compatibilidade dele é muito maior. Para livros acessíveis, atenção, é o fluido, tá? O fixo tem algumas dificuldades, sobretudo se produzido com softwares tipo InDesign. Tá? Não sei se é a oportunidade de fazer isso, mas se você exportar um layout fixo com InDesign,
ele faz, você já conhece HTML, então eu acho que eu já posso utilizar um pouco essa ideia. O que ele faz? Ele pega um span, que é um tagzinho que serve meio que para tudo, tá? Mas para texto, tá? E ele coloca cada palavra dentro de um span. Cada palavra dentro do span. Para deixar realmente fixo, tá? Mais fixo que aquilo, impossível, tá? E fixa isso com um CSS, né, fixo, tá? E o que acontece? Que se der pau na tua fonte, geralmente dá, tá? Vira uma bagunça enorme o texto se acavala, e editar aquilo manualmente é impossível, tá? Quer dizer, com muita paciência, mas nem com muita paciência, tá? Porque ele usa toda o CSS dele se torna muito complexo, tá? Não vale a pena. Então, um livro daquele, se você colocar num software de leitura, o que vai acontecer? Ele vai chegar no final, aliás, algumas coisas nem vai ler, ele vai quebrar a leitura, tipo capitular, ele vai quebrar, porque ele vai considerar duas palavras diferentes. Então, ele vai ler esta. Tá? Então, no final, ele vai simplesmente quebrar a palavra se tiver uma infinização, porque não é infinização verdadeira, é uma infinização forçada. Tá? Então, para acessibilidade, o fixo, quando é produzido dessa forma, esqueçam. Tá? Tanto que, por exemplo, o Mac, as recomendações, é o fluido. Tá? O texto tem que estar vivo, tem que estar inteiro, tá? Para a leitura dos softwares. Só para antecipando um pouco a coisa. Aqui só um panorama geral que vocês também já conhecem sobre os livros digitais, o que nós temos no mercado atualmente, né? O EPUB, as variações, 2, o 3, o 2 passa bem, obrigado. Tá? Ele continua ainda muito vivo. Aliás, eu diria que para muitos conteúdos ainda o 2 consegue atender bem, mas nós precisamos dar um passo a mais, ao menos nas novas produções. Tá? O 3, e não estou nem falando de coisa de multimídia, apesar que a gente vai falar um pouco depois, tá? Não estou falando disso, estou falando que o 3 pode oferecer, mesmo para livros de texto, melhores recursos de metadados, né, que depois o pessoal vai falar sobre isso. Metadados igual, coloquem na cabeça de vocês, metadados igual mais vendas, tá? Ou mais acesso ao conteúdo. Tá? Eu acho que colocando assim, depois o pessoal da Bookwire vai falar também sobre isso, fica mais claro. Ah, o que é? Para que me serve? Para vender mais. Tá? Eu acho que simplificando bem no osso, mas essa é a ideia. O EPUB 3, EPUB com layout fixo, que é sempre 3, tá? Layout fixo é sempre EPUB 3. O MOB nas variações, o AZW na realidade é o mesmo MOB, mas com a aplicação já do DRM, então eles fazem uma distinção uma distinção de extensão, mas enfim. E o KF8, que é o parente do EPUB 3, com os recursos maiores, né? E fixo também. O KF8 não faz essa distinção, praticamente é o mesmo formato, no fixo e no fluido. E o iBooks da Apple, que o softwarezinho que no Brasil não pegou muito, mas é um formato que está mais ou menos no meio, né, disso. E o que eu acho bacana no iBooks, nesse formato, que quem sabe tinha uma tentativa de aplicar isso no EPUB 3, é que você pode ter formato fixo e fluido no mesmo arquivo. Tá? Então, você está lendo o iPad no formato vertical, você tem o texto fluido. Pode aumentar a fonte, trocar a fonte, com um EPUB normal. Você virou ele vira layout fixo. Tá? Isso é muito bacana para livros com conteúdos acadêmicos ou que precisam de gráficos, etc., porque você pode ter esses recursos. Bem, aqui já foi falado quem é o W3C, a união desses dois, né, do IDPF e o W3C, que aconteceu oficialmente o ano passado, mas faz anos que já vem sendo trabalhada nisso, né? Eu acho que ainda não caiu a ficha dos editores para a importância desse evento. Tá? O IDPF, ele fez um excelente trabalho, mas nós estávamos muito isolados do resto do mundo. O mundo editorial um pouco isolado. Com a chegada do W3C, tá, as publicações digitais, digamos assim, assumem um significado diferente. Nós entramos a fazer parte desse mundo maravilhoso que é a web, muito mais amplo. Então eu percebo que ainda nos editores não caiu a ficha ainda do que está acontecendo, do que vai acontecer.
Tá? Eu acredito ainda que nós teremos muitas evoluções. Não sei se vai ser o EPUB 3, o 4, ou se vai surgir outros formatos. Não interessa, porque a base vai ser sempre o HTML. Né? A base principal vai ser o HTML. E a chegada do W3C dá um respiro maior para os livros digitais, uma possibilidade maior. E o meu sonho, como eu digo, eu estava conversando com o pessoal aí, é que nós iremos conseguir abrir um arquivo EPUB nativamente, sem ter que instalar extensão ou coisa desse tipo, e um navegador. Assim como acontece com o PDF hoje, né? O pessoal, por que o PDF é popular? Porque você abre em qualquer coisa. O computador nem funciona direito, mas abre o PDF. Né? Então, qualquer software abre o PDF. Tá? Você consegue visualizar. Até o preview lá do Windows te faz ver o PDF. Então, eu espero, esse é o sonho, de nós termos o formato EPUB funcionando dessa forma. Que se torne o padrão, tá? Que daqui a alguns anos o pessoal fala, salva aí num EPUB. Ok? Tem passos nessa direção. Veja, o Google Docs, por exemplo, a Google mesmo está fazendo alguns passos nesse sentido. Agora, do Google Docs, você pode salvar em formato EPUB. Tá? Tecnicamente, aquilo lá não é para venda, tá? Não é que vocês vão criar lá e salvar, porque tecnicamente não é ideal. Mas é um passo importante, a gente precisa reconhecer isso. Outra coisa importante que eu tenho que agradecer é o MEC. Tá? Por quê? Porque ele está obrigando as editoras a publicar em formato EPUB 3. Né? Obrigando, né? A expressão. Isso é bom, por quê? Porque agora as editoras, o que é esse bendito EPUB 3? O que funciona? E tem que correr atrás do prejuízo, mas tudo bem, você está entrando nessa ótica. Não só de EPUB 3, mas EPUB 3 acessível, que é um passinho ainda mais importante. Então, existem movimentos, existem empresas, existem pessoas que estão trabalhando nessa direção. E eu não sei o que vai acontecer com as publicações, mas uma certeza eu tenho, que se nós fizermos um bom trabalho agora, de produção, de repensar os nossos livros, num formato vivo, eu gosto de chamar dessa ideia do formato vivo, o HTML é vivo, não é um formato estático, como pode ser um PDF ou outros formatos fixos. Tá? Se eu tiver esse texto vivo, semanticamente claro, depois vocês vão fazer o que vocês quiserem. Tá? Aqui a questão não é concorrência entre impresso ou digital. O digital já domina. O pessoal, aquilo que foi falado ontem. Vocês fazem livros só em digital. Tá? Ninguém faz com a máquina de escrever. Vocês só fazem digital. O que é impresso é só a saída finalzinha lá, que é feita num maquinário totalmente digital, tá? Com tecnologia totalmente digital. Tá? Com um tipo de papel tecnologicamente avançado e produzido por máquinas digitais. Então, tá? Só ficou mesmo a letra ali que é estática em cima do papel. E vai continuar, tá? Isso, eu amo livro impresso e continuo comprando. É um problema quando você tem que fazer mudança. Isso, mas enfim, isso vai continuar, isso não é esse o problema. O que nos interessa é nos prepararmos e termos uma produção dos livros digitais um pouco mais, não só dos livros, mas também da produção do livro impresso, tá? Porque isso tem a ver com o livro impresso também, tá? Mais organizada. Tá? Eu vou falar isso um pouquinho depois, mas só para concluir, nós ainda estamos num processo muito artesanal de produção. Tá? De produção mesmo de livros. Não quer ser uma expressão negativa, tá? Porque artesanal também é algo bom. Tá? Mas a ideia é que nós ainda não estamos numa ótica de indústria, tá? De produção. Então nós criamos cada livro de modo específico com processos que são muito manuais. Aquilo que o Reinaldo falou antes. Tem todo aquele processo enorme, né, que vai e volta. E o que mais vejo é que depois eu faço revisão lá na gráfica, no meu livro. E o Word que serviu como base, né, já se foi, porque a última versão atualizada é a versão do InDesign. Daí eu tenho que tirar do InDesign para ter um texto original, ou nem faço esse serviço, fica lá. Né, com o risco, como eu já disse, de amanhã nós não termos mais InDesign. E não vai acontecer isso, tá? Mas enfim, a gente ficar atrelado, amarrado a um software e não ter o nosso texto original. Tá? Eu acho que isso serviu já como
uma introdução básica daquilo que a gente vai ver um pouquinho depois. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Fernando.